Uma pesquisa realizada por integrantes do Grupo de Instrumentação Científica e Didática da Universidade Distrital comprovou que o uso do biomagnetismo favorece o crescimento das leguminosas. O experimento foi feito com ímãs de mesmas propriedades magnéticas, mesmas condições de temperatura e solo qualificado em terreno fechado. Notou-se diferença de 5 centímetros de comprimento nas plantas que foram estimuladas magneticamente, além de raízes mais fortes. Os ímãs foram colocados na base das plantas, formando um campo longitudinal, e outros foram colocados no lado, formando um campo transversal. Porém, os resultados dessas foram parecidos com as plantas que não foram estimuladas magneticamente. Além do crescimento, o biomagnetismo contribui para a economia de água, pois as proteínas das membranas celulares das plantas são estimuladas a se organizar em paralelo, enrijecendo a membrana, evitando a evapotranspiração. Assim, é necessário menos água para regar a planta. A radiação é aplicada na agricultura para acompanhar o metabolismo das plantas. A planta absorve um traçador radiativo. Coloca-se um filme sobre a região radioativa e revela. Observa-se o que é preciso para elas crescerem, o que foi absorvido pelas raízes e folhas. A radiação também é utilizada na eliminação de fungos e bactérias para a conservação de alimentos. O processo é realizado em uma instalação radioativa denominada irradiador de grande porte, utilizado na maioria dos casos em uma fonte de cobalto-60. O alimento é exposto embalado ou não à radiação ionizante, radiação gama, raio-x ou feixes de elétrons. Outro modo para a eliminação de pragas é a esterilização dos machos da espécie através da exposição à radiação gama. Após isso, eles são liberados no ambiente para competir com outros machos normais, diminuindo a reprodução. Uma das mais versáteis e mais usadas energias na agricultura é a elétrica. A combinação entre uma DDP, vulgarmente chamada de voltagem, e uma corrente elétrica, chamada de amperagem, gera uma potência elétrica, que é proveniente de uma força eletromotriz. Essa força é a relação entre a quantidade de cargas elétricas em ação e a quantidade de trabalho, energia útil que um dispositivo pode produzir. Esses conceitos são muito utilizados na agricultura, pois é a força eletromotriz que faz com que motores elétricos atuem, e pesquisas estão sendo feitas para utilizá-los principalmente em tratores e colheitadeiras. E são a voltagem e a amperagem que possibilitam sistemas de iluminação, controle e automação utilizados no mundo agrícola. Por fim, a energia elétrica operacionaliza e possibilita a informática, e assim todas as suas benesses. Segundo o IBGE, em 2006, 69,5% de todas as propriedades agrícolas brasileiras utilizam energia elétrica e 100% das agroindústrias empresariais têm acesso a essa fonte energética. O funcionamento dos motores está relacionado ao princípio da termodinâmica dentro da física. Os motores de combustão são considerados máquinas térmicas, ou seja, dispositivos capazes de transformar a energia sob forma de calor em trabalho mecânico. E o coração do motor é composto de pistões que podem se movimentar no interior de cilindros, como, por exemplo, o embolo de uma seringa de injeção. Além disso, os motores são, em geral, de combustão interna, ou seja, o combustível queima dentro do cilindro. Diferem dos motores de combustão externa, como os de locomotivas, em que o calor é gerado fora do cilindro. Também, os motores de combustão interna operam com um ciclo de 4 tempos, também chamados de ciclo Otto, que consistem em, primeira fase, a admissão da mistura gasosa dos combustíveis ou do combustível e ar no cilindro. Consiste também na segunda fase, que é a compressão, terceira fase, a explosão, e a quarta fase, exaustão dos gases queimados.